noite! Começa agora mais um TVU Notícias ao vivo, trazendo os principais fatos do nosso estado. Confira agora os destaques desta quarta-feira, 18 de março. Influenciadores no RN são presos em operação da Polícia Civil. Unidade de acolhimento para pessoas em situação de rua é inaugurada em Natal. Justiça determina medidas para combater o trabalho infantil no município de João Câmara. Pinacoteca Potiguar ganha exposição sobre Assis Marinho. E ainda, no terceiro episódio da série Vítima, Palavra Feminina, você vai ver como a violência contra a mulher se manifesta no meio digital. Agora são 6h31, o TVU Notícias está no ar. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou na manhã de hoje a Operação Rifeiros, que teve como alvo influenciadores digitais suspeitos de explorar rifas ilegais. Ao todo, 6 pessoas foram presas. A operação foi realizada nesta quarta-feira pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte contra a exploração de rifas ilegais e crimes como estelionato e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu em Natal e na região metropolitana nos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, resultando na prisão de 6 pessoas. Batizada de Rifeiros, a operação contou com a participação de mais de 50 policiais civis. Ao todo foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão contra influenciadores digitais suspeitos de divulgar e promover rifas irregulares nas redes sociais. Na ação, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 14 milhões e 800 mil reais nas contas dos investigados, além da apreensão de veículos que teriam sido usados nas atividades ilegais. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os suspeitos utilizavam as redes sociais para atrair participantes e movimentar grandes quantias de dinheiro de forma irregular. Durante as investigações, ficou comprovado que, no período investigado, essas pessoas que promoviam rifas, elas estavam atuando de forma ilegal. Destaque-se que, no Brasil, atualmente, existe a possibilidade de haver a exploração de jogos de azar de maneira lícita. Porém, essas pessoas, alvo da investigação e da Operação Rifeiros, elas não estavam de acordo com esse procedimento de legalidade. E pessoas em situação de rua, que muitas vezes são negligenciadas, agora podem contar com um espaço de acolhimento que funcionará 24 horas em Natal. Os serviços devem iniciar ainda esta semana. Confira os detalhes com o repórter Joalisson Toscano. A Prefeitura Municipal de Natal, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, inaugurou nesta terça-feira, 17 de março, uma unidade de acolhimento 24 horas voltadas para pessoas em situação de rua. A unidade de acolhimento está localizada na rua Teotônio Freire, no bairro da Ribeira, e o espaço contará com quartos, banheiros, lavanderia, refeitório, cozinha e espaços de convivência. O novo espaço deverá abrigar permanentemente até 80 pessoas. A estrutura ainda oferecerá serviços técnicos especializados e assistência de psicólogos, cuidadores, médicos e assistentes sociais, além do cuidado à higiene pessoal, guarda de pertences e o apoio para a emissão de documentação civil. Joalisson Toscano para o TVU Notícias. E a Justiça do Trabalho determinou que a Prefeitura de João Câmara adote medidas para combater o trabalho infantil. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho e exige a criação de políticas públicas mais eficazes para proteger crianças e adolescentes. Boa noite para você que está acompanhando o TVU Notícias. Hoje a nossa equipe veio até aqui o Ministério Público do Trabalho para comentar um pouquinho mais sobre as medidas e ações que vão ser implementadas dentro do município de João Câmara para impedir o trabalho de crianças e adolescentes de uma forma errada. Eu estou aqui com o procurador Luiz Fabiano Pereira, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o que foi aplicado ao município, né? O que aconteceu. Muito bem-vindo, procurador. Queria comentar primeiro sobre por que essas exigências foram pedidas para o município. Boa noite. O Ministério Público do Trabalho, aqui no Rio Grande do Norte, assim como em todo o Brasil, né, tem um projeto
né, em que a gente busca que os municípios desenvolvam políticas públicas específicas, né, para combate ao trabalho infantil e, de uma forma geral, para a proteção da criança e do adolescente. Então, nesse projeto, nós selecionamos alguns municípios, né, de acordo com indicadores estatísticos, né, dados de IBGE, dados de outras fontes, né, e selecionamos esses municípios, né, fazemos visitas, fazemos reuniões, oficinas, enfim, vamos conhecer a realidade do município e, ao final, a gente faz um relatório, né, das condições da rede de proteção da criança e do adolescente e faz uma proposta, né, de que os municípios adequem, né, fortaleçam suas redes, estruturem melhor os seus serviços. E aí, quando os municípios não chegam, né, para firmar um acordo com o Ministério Público do Trabalho, então o Ministério Público do Trabalho ingressa na Justiça, né, com ações civis públicas, para que a Justiça, de alguma forma, obrigue, né, ou imponha a obrigação de que esses municípios adotem essas medidas de política pública. E aí, essas ações, tem algumas que sejam mais específicas? Vocês já determinam algum tipo de ação imediata? Ou como funciona? Bem, nós temos um padrão, né, vamos dizer assim, vamos chamar de padrão, né, um padrão nacional, né, que deve ser seguido pelas redes de proteção, né? Então, nós temos um checklist, né, que a gente faz a verificação e daqueles pontos, né, daquelas ações, daquelas medidas, né, em que a gente não encontra uma conformidade, né, a gente vai levar para o judiciário, como é o caso, né, para pedir a adequação, né? Então, isso implica em os municípios deverem realizar diagnósticos, né, em relação à situação da infância e da adolescência nos seus territórios, né, realizar planejamentos, né, estruturar fisicamente e de forma organizacional, né, as redes de proteção, né, montar as equipes, treinar as equipes, né, executar as políticas, então desenvolver as ações de atenção e de assistência social. Além disso, também registrar, né, essas ações, avaliar, né, e sempre estar fazendo uma reprogramação. Então, assim, são muitos itens, né, dentro do que a gente entende ser o mínimo necessário para uma política de enfrentamento às violações, né, e às vulnerabilidades das crianças e dos adolescentes. Existe algum tempo específico para essas medidas serem cumpridas? Cada medida tem um prazo razoável, né, 90 dias, 60 dias, né, de acordo com a complexidade, né? Algumas situações como reformas de prédios, né, o melhoramento de estruturas físicas, aquisição de equipamentos ou contratação de servidores demandam um pouco mais de tempo. Algumas outras medidas, né, como o diagnóstico, por exemplo, é uma ação que não depende de aporte de recursos orçamentários, né, e devem ser desenvolvidas em prazos mais curtos. Então, existe uma variação, né, dos prazos. Mas, em geral, pela decisão, né, durante esse ano de 2026, né, seria o prazo, né, para que todas as medidas estejam atendidas, né. Agora, uma última dúvida, procurador. Existe uma quantia que já é determinada para a multa, né, no caso essas exigências não sejam cumpridas? Sim, o juiz fixou um valor de multa mensal de R$5.000 por obrigação descumprida, né? Então, acho que são em torno de 20, né, de 20 medidas, né? Isso é uma imposição de uma multa para garantir para garantir a execução, mas inclusive é uma multa que pode vir a ser majorada ou reduzida, né, de acordo com o atendimento ou não, né, a demonstração ou não de adoção de medidas necessárias. Muito obrigada, procurador, por receber a nossa equipe aqui, por tirar as nossas dúvidas sobre essas ações que estão sendo realizadas dentro do município. O procurador, vale lembrar, ele faz parte da Coordenadoria Regional de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes, que já traça um trabalho desse combate já há muito tempo, que
traz não somente essas ações, mas outras para guardar as crianças e adolescentes desses empecilhos que podem afetar não somente a sua vida pessoal, mas também os seus estudos. Muito obrigada pela recepção. Eu volto com vocês aí no estúdio. Voltamos agora e, segundo dados do IBGE, cerca de 15 mil mulheres estão à frente de negócios com empregados formais aqui no Rio Grande do Norte, o que posiciona o estado como a 8ª proporção mais baixa do país. Esse e outros destaques do dia você confere agora no Giro TVU Notícias Mais. Que já traça um trabalho. A participação feminina entre empregadores no Rio Grande do Norte alcançou 27,6%, segundo dados do IBGE referentes a novembro de 2025, posicionando o estado como a 8ª proporção mais baixa do país e a 4ª menor do Nordeste. Em termos absolutos, cerca de 15 mil mulheres estão à frente de negócios com empregados formais, evidenciando uma diferença relevante de gênero. Para cada mulher empregadora, há aproximadamente 2,5 homens na mesma condição. O indicador expõe uma assimetria estrutural no comando de empresas e na geração de postos de trabalho no estado. Apesar de avanços recentes na inserção feminina no mercado, a presença das mulheres em posições de liderança empresarial ainda permanece limitada, o que impacta diretamente a dinâmica de criação de empregos e renda. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos definiu os percentuais de reajuste anual dos medicamentos no Brasil, que passam a valer a partir de 1º de abril. A medida estabelece aumentos diferenciados conforme o nível de concorrência no mercado. De acordo com a definição, medicamentos com maior concorrência poderão ter reajuste máximo de 3,81%. Já os de nível intermediário poderão subir até 2,47%. Enquanto os de menor concorrência terão limite de 1,13%. Considerando o índice médio, este é o menor reajuste desde 2018. A atualização de preços segue a metodologia prevista em lei e ocorre uma vez por ano. A resolução com os percentuais deve ser publicada até 31 de março. A instalação das defesas de proteção dos pilares da Ponte Nilton Navarro, em Natal, avançou mais uma etapa nesta quarta-feira, com a emissão de autorização ambiental para o projeto. A licença foi concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a Companhia Docas, responsável pela execução da obra. De acordo com o texto publicado em Diário Oficial do Estado, a autorização especial tem validade até 9 de dezembro de 2026 e contempla o empreendimento de instalação dos Dolphins, de proteção na área da ponte, localizada no bairro da Redinha. A nova etapa ocorre 3 meses depois da assinatura da ordem de serviço para início das obras, prevista pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Com investimento estimado em 52 milhões, o projeto tem como objetivo reforçar a segurança da navegação no acesso ao Porto de Natal. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere. Exposição sobre o universo poético de Assis Marinho está aberta ao público. E ainda você vai ver como a violência sexual contra mulheres acontece no ambiente virtual no 3º episódio da série Vítima, Palavra Feminina. Não sai daí, a gente volta já. O TVU Notícias já está de volta e a Pinacoteca Potiguar está expondo Hoje Tem Espetáculo, que mergulha no universo poético do artista plástico Assis Marinho. O repórter Franklin Diniz foi até lá para ver de perto como está. Vamos conferir agora. A exposição Hoje Tem Espetáculo, o universo poético de Assis Marinho, é um convite para entrar no mundo só dele, aonde a arte nasce das vivências mais simples, mas cheias de significado, e onde a beleza também surge da dor. Então, as obras dele, além das técnicas, que são inúmeras que ele usa, o olhar, que é bem... singular. É um olhar assim que ele expressa muita tristeza e é bem comum em todas as obras dele. Achei interessante principalmente as cores, uma obra muito colorida. São cores bastante vivas, né? Vivas, isso.
Autodidata, Assis Marinho desenvolveu sua linguagem a partir das vivências no Seridó Potiguar, explorando temas como religiosidade, memória e sertão. Assis Marinho nasceu em 1960, na cidade de Cubati, na Paraíba. Enfrentou uma infância difícil, marcada pela seca e pela fome. Ainda criança, mudou-se para São João do Sabugi, no interior do Rio Grande do Norte. Chegamos em São João do Sabugi, depois de muitos meses de caminhada, dormindo debaixo de ponte, de bueira, essas coisas. E os meus irmãos eram mais velhos, tinha vergonha de pedir. E eu era menor, não tinha como dizer não. Todas essas obras, eu sei que é muito difícil para um artista escolher apenas uma obra, mas tem alguma obra que tem um valor sentimental maior para você? Tem esse pequenininho aqui, e aquela senhora. Pela questão da fé, da falta de necessidade de não ter uma condição melhor de ser enterrado, e pedindo clemência ao poder superior que trouxesse chuva ou algo que melhorasse a situação da miséria, a situação da fome, quer dizer, as orações. Segundo o curador da exposição, Manuel Onofre, Assis é um artista com potencial e com a diversidade de representação quase infinita. E os personagens, eles precisariam estar minimamente organizados, e a maneira que curatorialmente eu busquei para organizar esses personagens foi buscando uma referência afetiva muito forte de Assis, que é o circo. Quando criança, no Seridó, em São João do Sabugi, ele queria muito atuar no circo, fugir no circo, e essa profusão de personagens é posta num picadeiro, tanto quanto o próprio artista tem levado a sua vida, tem levado a sua, digamos assim, a sua batalha em defesa da arte, da sobrevivência, né, e da luta por se permanecer artista. A exposição fica na Pinacoteca até o dia 30 de março. O espaço funciona de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 4 da tarde. E agora, mudando de assunto, a violência contra a mulher ganha uma nova extensão quando praticada por trás de uma tela. Muitas vezes o agressor se sente confortável para fazer ofensas ou desrespeitar mulheres com perfis fakes ou com a impressão de que no virtual tudo é permitido. Nesse terceiro episódio da série Vítima, Palavra Feminina, você vai conhecer mais sobre como a violência sexual se manifesta no ambiente virtual. No Brasil, estudos indicam que 23% das crianças e adolescentes afirmam já ter sofrido algum tipo de violência sexual virtual entre 2022 e 2023. E 76% dessas crianças e adolescentes que sofrem com esse tipo de violência são meninas. Meninas em idade escolar, líderes empresariais e mulheres em cargos públicos estão cada vez mais expostas à violência virtual. E quando a violência ultrapassa as ruas e chega nas telas, ela se manifesta de forma silenciosa, através de mensagens, exposição, ameaças e da divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Um tipo de ataque que se espalha rápido nas redes e deixa marcas profundas nas vítimas. E isso tem nome: violência sexual virtual. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Ela estava em casa quando recebeu a primeira mensagem. Nela, uma ameaça. Volte comigo ou todo mundo que você conhece vai ver essa foto.
O número era desconhecido, sem foto de perfil, mas ela sabia muito bem quem era: o ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Foram vários números que entraram em contato comigo, me ameaçando, de tipo, falando que ia me matar, falando que ia matar meu cachorro, que eu não ia sair de casa, ameaçando mandar fotos íntimas minhas para meus familiares, para meus amigos. Ela tinha apenas 15 anos e não está sozinha entre as mulheres que afirmam já ter sido vítimas de ameaças virtuais. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Data Senado, quase 9 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência digital em 2025. Isso significa que 1 em cada 10 mulheres foi vítima desse tipo de ataque no último ano. Nós temos o crime de estupro de vulnerável, crime de ameaça, crime de extorsão, de divulgação de fotos, de cenas de nudez sem autorização da vítima. Todos esses crimes eles podem ser cometidos por meios comuns, pessoalmente ou por telefone, mas pela internet quase sempre se torna muito mais danoso à vítima. As formas como essa violência se manifesta no ambiente virtual podem ser diversas, mas uma característica está sempre presente: o medo. Foi um período horrível, assim, eu passei, eu acho que uns 3 meses ou mais, tendo crises de ansiedade fortíssimas, eu tinha medo de sair de casa e não me sentia segura. A mesma tecnologia que pode aproximar amigos e entes queridos pode também ser a porta de entrada para agressores. A professora Esmênia Blavatsky, do Instituto Metrópole Digital da UFRN, destaca que o comportamento violento propagado nas redes apenas reproduz uma dinâmica que já existe no dia a dia. Algumas pessoas acabam tendo uma certa autoconfiança de que não vão ser encontradas, não vão ser rastreadas, não vão ser punidas, e por isso acaba sendo sim um ambiente talvez propício para essas pessoas que têm esse perfil. O criminoso se esconde atrás de uma tela e pensa que os números e perfis falsos vão impedi-lo de ser identificado e rastreado. A sensação de impunidade causa impacto também nas denúncias. De acordo com a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, 14% das vítimas não formalizam uma denúncia devido à descrença de que o agressor seja punido. E quando de fato vão até a polícia, muitas vezes saem de lá com a sensação de impotência. A gente até foi na polícia também para tentar denunciar, mas como a gente era menor de idade e ele entrava em contato comigo não diretamente, mas por números falsos, então acabou que não deu em nada. Acabou que ninguém deu o suporte necessário que eu e minha família estávamos buscando na época. A rapidez da renovação tecnológica cria também outro problema. As leis não conseguem acompanhar na mesma velocidade em que o mundo digital evolui. Dessa forma, é mais difícil garantir a proteção das vítimas e a punição dos agressores. Ainda vai chegar um momento em que a legislação vai acompanhar a velocidade do avanço das tecnologias, mas eu acho que isso não está próximo. Muitas vezes os amigos e a família se tornam a rede de apoio que essas vítimas tanto precisam durante o período de turbulência. Assim como a internet pode ser usada para reproduzir comportamentos de ódio, ela pode também ser um espaço de acolhimento. Não deixe de denunciar, não deixe de procurar as autoridades. Se possível, procure um advogado ou algum tipo de orientação ou consultoria jurídica para que você garanta os seus direitos. E mais do que isso, quando você toma essa atitude, você está protegendo não só a si, mas como toda a coletividade de eventuais e possíveis vítimas desse mesmo tipo de crime. Entender que existem os mesmos mecanismos que existem para fazer o mal, existem para fazer o bem, né? E reconhecer que você não está só, que você pode procurar ajuda, e que a ajuda virtual, ela também tenta reproduzir a ajuda que hoje a gente tem na sociedade. Mesmo que eu estivesse passando por um momento horrível, traumatizante, assim,
eu falava com meus amigos, falava com meus pais e todos eles sempre estavam lá para me dar o suporte que eu precisava, me dar apoio, falar que ia ficar tudo bem e que aquela situação ia passar. Então, acabou que, infelizmente, ele não foi punido de nenhuma forma, mas no final eu fiquei bem. Basta! Todo tipo de violência contra a mulher deve ser denunciado e combatido. Não se cale, denuncie. Se você precisar de ajuda, Disque 180. Ou procure a delegacia mais próxima da sua casa. Vítima é uma palavra feminina, mas força também é. Você não está sozinha. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E o TVU Notícias vai ficando por aqui, mas você pode participar do programa enviando sugestão de pauta pelo e-mail ou número do WhatsApp que aparece na sua tela. Uma boa noite e até amanhã.